Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, do versos de 1 até o versos 13. Eu vou ler, vocês podem acompanhar ali. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a luz de todos vierem a crer por intermédio dele. É um pouco diferente a tradução, mas acompanhe na leitura do Bani aí. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo ser humano. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Céus e da terra, porque Ele quer me adotar. Nós sabemos que quando alguém quer adotar uma criança, é porque aquela criança não tem mais nem pai, nem mãe, nem responsáveis por ela. É verdade. Esse é o princípio de uma criança sem responsáveis. Deus, Ele olha para mim, para você, e Ele vê que nós estamos abandonados. Não temos ninguém por nós. E o sentimento dele para comigo e para com você é te dar uma filiação. O que quer dizer isso? Esse termo filiação na Bíblia é a mesma coisa no civil, no secular do mundo, de dar o seu nome e seu sobrenome a alguém que você queira como filho. Aleluia. Quando alguém adota uma criança, com todos os trabalhos do conselho tutelar, aquela criança passa a receber o sobrenome daquela pessoa que o adotou. É isso que Deus, Ele quer oferecer para mim e para você, filiação. Talvez você nunca refletiu sobre isso. O apóstolo João, escrevendo aqui o seu evangelho, ele vai dizer que no versículo 10, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. A humanidade, ela pode se tornar filho de Deus de duas formas. Primeiro, por criação.
Todos são filhos de Deus por criação, até os animais. Sim. Sim. Mas somente os eleitos em Cristo podem se tornar filho de Deus por adoção. Parece loucura isso. Não é errado quando as pessoas dizem assim, todos são filhos de Deus. Não é errado, todos são sim, por criação. Ou seja, o próprio evangelista vai dizer aqui: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Está falando de Jesus feito homem. Jesus como homem andando em Israel, andando em Jerusalém, o próprio Criador de todas as coisas, tocando, conversando, compartilhando cultura, hábitos, costumes, e mesmo assim, as pessoas não reconheceram quem era ele. Estava diante deles, andando ao lado deles. E aí João vai dizer: eles não o reconheceram, não reconheceram o seu pai por criação. Sim. Aí João diz assim: no começo ou no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O começo da fala do apóstolo João é forte, porque João está falando de algo que o judeu conhecia. Mas quando um gentil lia isso aqui, e ele não conhecia a lei de Moisés, não conhecia os costumes judaicos, não conhecia o Deus de Israel, entender. E João escreveu aqui logos, uma palavra grega que significa ensinamento, conhecimento e palavra. João usa uma linguagem que os gentios iam compreender, porque os povos gentios naquela época eram os povos que eram regidos pela cultura e pela filosofia grega. E João escrevendo aqui diz: eu vou colocar aqui logos, eles vão entender. O verbo estava no mundo. Nós traduzimos a palavra. Quem já leu a Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, sabe o que eu estou falando. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, ela estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre as águas. No ato criativo. João está falando sobre o ato da criação. Observe que Moisés vai escrever lá no Gênesis que Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aleluia. E disse Deus: haja luz. Amém. E disse Deus: haja relva. E disse Deus: haja separação das águas da terra seca. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem. É sobre isso que o evangelista João está se referindo quando ele fala logos, conhecimento, estudo, tratado
e palavra. Essa palavra, ela tem alguns significados. Se eu não me engano, até 6 significados. Mas a teologia cristã entende que quando ele estava falando, esse termo logos estava se referindo à palavra realmente. É por isso que na língua portuguesa traduziu como verbo. Você estudou português, você sabe o que significa um verbo, né? Princípio formativo da língua. Por isso que no português aqui traduz: no princípio era o verbo. Mas aqui é palavra mesmo. Palavra. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você já parou para pensar sobre isso? Deus escolheu Abraão para que a partir de Abraão formasse uma nação sacerdotal, Israel. E através daquela nação, o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, fosse conhecido do mundo. Era a função de Israel revelar o verdadeiro Deus ao mundo. Israel era uma nação sacerdotal. E esse povo que foi separado por ele, exclusivo, para representar o Deus verdadeiro no mundo, quando esse Deus verdadeiro estava lá entre eles, eles não o conheceram, nem sabia quem era ele. Abra comigo aí a Bíblia, se você puder jogar aqui, Romanos 8, versículo 16. Aleluia. Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 8, versículo de número 16. Versículo 16 e 17. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Olha o que o texto diz: somos herdeiros de Deus, e também somos co-herdeiros com Cristo. Ele não só te salva, mas faz de você herdeiro dele. Isso que é uma filiação gloriosa. Você não entendeu? Pela fé em Jesus Cristo, quando você o recebe como Senhor da sua vida, Deus faz de você herdeiro dele. O que é ser herdeiro único do meu Pai? É eu ser dono de todas as posses e bens que Ele tem. É verdade, aleluia. Deu para entender? O problema às vezes de muito cristão é achar que ele é pouca coisa. Ele olha com o olhar aqui neste mundo, porque nesse mundo Jesus falou: no mundo tereis aflições. Realmente nós passamos por aflições aqui neste mundo, mas se você abrir o teu olho, o teu olhar e entender o que você é em Deus, tudo isso não vai te frustrar, não vai te abater, porque você sabe que tem um Deus que está do teu lado. Você vai ter luta, você vai ter provações, você vai ter adversidades, mas Deus está do teu lado para te ajudar. É verdade, aleluia.
Ser cristão não é mágica. Não quer dizer que eu aceitei Jesus, que eu não vou enfrentar tribulações, adversidades. Você vai enfrentar, e muita. Vou dizer para você a verdade: você vai passar por muitas dificuldades. Não é o que estão pregando, o evangelho falso de facilidades por aí, de que se você vier para Jesus, você vai ficar trilhardário, você nunca vai ficar doente, ninguém da sua família nunca vai morrer. Que evangelho falso é esse? Quem foi que disse? O apóstolo Paulo, em 64, morreu com a cabeça cortada em um tronco, e era um homem poderoso nas mãos de Deus. O apóstolo Pedro era um homem extraordinário, ressuscitou mortos, fez aleijados andar, pregava com autoridade, aleluia. Mas morreu martirizado, foi preso, espancado, humilhado, ultrajado, e o queriam crucificar. Ele disse para os seus acusadores: eu aceito a sentença, mas eu quero algo diferente. Eu só peço que quando vocês me crucificarem, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. Verdade. Tiago era um homem poderoso. Sim. Foi morto numa emboscada. Através de uma espada transpassada pelo seu ventre. Ser cristão, irmão, não quer dizer que você não vai ficar doente. Nós estamos nesse mundo. Esse corpo aqui ainda é o corpo da carne de Adão. Esse corpo da carne de Adão, ele peca, ele tem fome, ele tem sede. Esse corpo fica triste, fica abatido. Tudo isso você vai passar. Mas entenda que você vai ter Deus do teu lado, te consolando, te fortalecendo e te tirando dos problemas. Aleluia. Você vai vencer tudo? Não, irmão, não acredite nisso. Que por você ser crente, você vai vencer toda hora. Deus não está criando mimados. Deus não gosta de filhos mimados. Está lá em Hebreus. Ele corrige e espanca, não é assim, pastor? Todos aquele que ele ama. Deus é um pai severo, castiga. Eu sou filho de Deus. Deus não vai me mimar, irmãos. Ele quer que através do sofrimento, das adversidades, eu cresça. Agora, tem o outro lado do extremo também. O crente não pode viver uma vida de desgraça a vida toda, porque aí tem alguma coisa errada. Passar por adversidade, você vai passar enquanto estiver aqui nessa vida. Agora, permanecer nela a vida toda, alguma coisa está errado. Aí você tem que refletir, buscar no seu interior o que está acontecendo, buscar de Deus direção, para Deus te ajudar a sair do problema, da adversidade. Amém. Ele diz: você é meu filho, você é meu herdeiro. Às vezes tem crente que fala: como é que eu sou herdeiro de Deus? Então Deus está dizendo que tudo dele é meu. Então por que eu estou vivendo uma vida de desgraça? Se tudo é meu, porque eu não tenho uma casa? Se tudo é meu, porque eu não tenho um carro? Nós pensamos assim, irmãos. Eu já pensei assim. Você pensa assim também. Mas nós temos que entender o que Deus está dizendo. Herdeiro de Deus. Depois o texto diz: e co-herdeiro de
está falando do mundo vindouro. Lembra lá em Apocalipse 21? E vi um novo céu, pois eis que o primeiro céu passou e o mar já não existe. E eu, João, vi a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa para o seu esposo, ou como uma noiva, algumas traduções. Lá não vai haver choro, tristeza, fome, nem ranger de dentes, porque tudo isso passou. Aleluia. É essa herança que é sua, a herança da vida eterna, a herança do novo céu, da nova terra, do paraíso. Não confunda, se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser um crente mimado, super vencedor. Não, irmão, aqui neste mundo, se você não batalhar, o ímpio batalha e deixa você para trás. Porque o ímpio também é filho de Deus por criação. Ele não se tornou por adoção ainda, mas ele é por criação. E o salmista disse: Deus faz com que a sua chuva, o seu sol, caia sobre bons e maus. O ímpio rala, estuda, acorda 4 horas da manhã, trabalha 12 horas, 14 horas por dia, economiza, sofre e prospera. Aí você, o bonitão do crente mimado, não estuda, quer acordar meio-dia e acha que Deus vai mandar um anjo te entregar uma Ferrari do céu. Não é assim que funciona, irmão. Meu Deus. Deus vai te dar direção, Aleluia. ânimo, força, mas quem vai batalhar aqui nessa vida é você. Amém. Aleluia. Não existe mágica aqui nessa vida não. Ai, porque o Bill Gates é bilionário, porque o Elon Musk lá da empresa Tesla lá, ele é trilhardário. E é ateu. E é ateu ainda. Por que ele é trilhardário? Porque ele batalhou, correu atrás, teve uma boa ideia e essa ideia gerou dinheiro. Só desenvolveu o carro elétrico, né? Por isso que ele é trilhardário. Você está entendendo, irmão? Ser filho de Deus não quer dizer que você vai ser um crente mimado, que Deus tem que fazer tudo por você. Para com isso. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar uma direção, Ele pode te guiar, mas o resto é que nem o pai. A criança está começando a andar, você não vai ficar segurando a criança para sempre, senão ela não vai andar nunca. Vai chegar um momento que você vai soltar a criança e ela vai andar. Às vezes a criança não cai quando está começando a aprender a andar, cai, às vezes se machuca, o pai fica com uma tristeza, uma dor no coração terrível, mas tem que deixar. Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Aleluia. Ele solta a sua mãozinha. Aí quando você erra, que quebra a cara, oh Deus, não, Deus só não tem nada a ver com isso. Eu só te soltei para você andar e aprender a andar. Amém. Deus não vai tratar você como uma criança mimada. Deus é pai. Aleluia. Ele te ama, sim, Ele te ama. Maravilha, isso é bom. Mas não pense que Deus no mundo aqui favorece um e desfavorece outros, não. Aprenda uma coisa: Deus está com você. Você é filho de Deus por criação, porque Ele te criou. Mas você é filho de Deus por adoção em Cristo Jesus, porque pela fé você foi eleito em Cristo Jesus como herdeiro da vida eterna.